Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o 23. Amém? Pergunta assim para o seu irmão: quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Hein? Eu não, eu vou subir feliz. Né? Ai. Aleluia. Vamos ler. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Amém. Senhor, coloca-nos, ó Senhor Deus, numa linha reta nessa noite. Conserta-nos. Faz o nosso olhar voltar, Senhor Deus, para o foco. Faz, ó Senhor Deus, os nossos ouvidos estarem afinados. Faz, Senhor Deus, a nossa mente se abrir, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós, Senhor Deus, nos submetemos ao senhorio da Tua palavra nesta noite, para que o Senhor possa nos curar. No nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, a gente, em função da série de pregações que a gente estava fazendo referente aos montes, em um dos montes que a gente pregou, que a gente falou a respeito, foi o Monte Calvário. E naquela ocasião, aquela palavra falou muito comigo. Aquela palavra meio que mexeu muito com aquilo que eu creio. E eu percebi que esse tema do Calvário, esse tema da cruz, ele precisa ser mais esmiuçado, ser mais aprofundado, porque a cruz, ela é mais do que um símbolo. Hoje, se nós formos em várias igrejas, não só católicas, mas em várias igrejas até protestantes, nós vamos ver uma cruz. Às vezes nós entramos num Uber, num táxi, e nós vemos uma cruz ali pendurada ali no retrovisor do motorista. Nós andamos pela rua, nós vemos cruzes pintadas. Às vezes até em nossa casa, nós vemos cruzes, uma cruz, né? Muitos de nós até usamos um pingente, um crucifixo. Então a cruz, ela é o símbolo do cristianismo.
ela é o símbolo daqueles que creem em Jesus. Aliás, a religião em si, ela é feita de rituais, de ritos, de doutrinas e de símbolos. Assim como a flor de lótus é um símbolo do budismo, ou a estrela de Davi é um símbolo do judaísmo, falando da aliança que a Trindade tem com Davi, com a descendência de Davi. Assim como a lua crescente é um símbolo do islamismo, a foice e o martelo é o símbolo do marxismo, e a suástica é um símbolo do nazismo, a cruz também se tornou um símbolo do cristianismo. Mas se nós formos olhar o Evangelho, se nós formos olhar para a mensagem do Evangelho, se nós formos olhar para a essência do Evangelho, a cruz, ela é muito mais que um símbolo. A cruz, ela é o centro do Evangelho. A cruz, ela é a essência do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem a centralidade da cruz. E nós precisamos fazer essas perguntas para nós precisamos perceber em nós que tipo de evangelho nós estamos vivendo, que tipo de evangelho nós estamos pregando. Porque vamos falar sério, muito do que nós pregamos passa longe da cruz. Muito do que nós cantamos passa longe da cruz. Eu particularmente, eu me sinto enojado com muitas pregações. As pregações do how to, as pregações do como fazer. Como fazer para ser feliz? Como fazer para encontrar o sucesso? Como fazer para ter uma família estruturada? Como fazer para ser um empreendedor cristão? E se nós formos passar pelo crivo da cruz, muitas dessas nossas pregações, elas passam longe do Evangelho. Aliás, já que é para falar como fazer, eu também vou falar como fazer. E eu vou ensinar você como detectar um pregador fajuto, mesmo que ele pregue bem. É só verificar se a pregação dele existe cruz. Se a pregação dele está centralizada na cruz. Porque se não tiver, meu querido, com muito respeito ao seu coach, ao seu guru, ele está pregando qualquer coisa. Pode até ser bom. Menos o Evangelho. Porque o Evangelho é essencialmente, em sua essência, cruz. A cruz, ela não é uma opção para quem prega o Evangelho. Ela é a essencialidade daquilo que é o Evangelho. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus sabia exatamente qual era a sua missão.
Jesus, ao vir sobre a terra, ao encarnar, ele sabia exatamente para o que ele foi chamado. Em Marcos 8, capítulo 8, versículo 31. Vou ler essa passagem, mas várias passagens, se a gente for percorrer os evangelhos, em várias passagens, Jesus, ele deixa claro para o que ele veio. Lá em Marcos 8, fala o seguinte: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus tinha uma consciência clara da sua missão. Jesus sabia exatamente para o que ele veio ao mundo. E Jesus veio ao mundo com uma só objetivo, com uma clareza, um foco claro na sua vida. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para morrer. É engraçado que você vai olhando Jesus, e Jesus, aos 12 anos, ele vai para Jerusalém, porque era um costume de José e de Maria, e subir todos os anos a Jerusalém, e num desses anos eles levam Jesus, e Jesus, com 12 anos, ele, mais ou menos com 11, 12 anos, eles fazem as festas, né? E a festa da Páscoa ali. E depois das festas, José e Maria voltam e eles pensam que Jesus está com os amigos. E eles voltam, só que assim, depois de um dia de caminhada, eles percebem que Jesus não está com eles. E eles voltam para Jerusalém. E eles ficam procurando Jesus em Jerusalém, até que eles acham Jesus no templo, conversando com os mestres, com os sacerdotes, com os fariseus, ouvindo e fazendo perguntas. E Maria vira para Jesus e fala assim: mas por que você fez isso com seu pai e comigo? Nós estamos preocupados com você. E Jesus vira para eles e fala assim: uai, mas vocês estão preocupados comigo por quê? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Ou seja, com 12 anos, Jesus já tinha consciência quem era o pai dele. Isso nos liga a um ponto de atenção, fazendo um parênteses aqui, que os nossos filhos que já estão chegando a essa idade, com 11, 12 anos, eles já precisam ter consciência do que é o Evangelho. Porque os nossos filhos, nós muitas vezes achamos que eles com 11, 12 anos não têm consciência, mas eles precisam já ter consciência do que é pecado. E quem é o pai deles? Porque só existe 2 pais, viu, queridos? Ou você é filho de Deus, ou você é filho de quem? Só existe 2 pais, não existe meio pai. Não, eu sou meio filho de Deus. Não existe isso. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Foi assim que Jesus falou para os fariseus: o pai de vocês é o diabo. Então nós precisamos, mas aí vamos voltar aqui, fechou parênteses. E é interessante a consciência de Jesus. E a consciência de Jesus era muito forte quanto a isso. E aí eu imagino Jesus, filho de um carpinteiro,
sabendo exatamente qual é a sua missão, trabalhando com madeiro. Imagina Jesus malhando o madeiro e ele sabendo que um dia seria pregado num. Que isso, hein, Flávio? Jesus tinha tanta consciência que muitas vezes ele, num casamento em Caná da Galileia, Maria vira para ele e fala assim: olha, acabou o vinho. E ele fala o seguinte: mulher, não é chegada a minha hora, porque foi para uma hora específica que Jesus veio ao mundo. Muitas vezes, as pessoas queriam matar Jesus e não podia, porque no Evangelho está escrito, porque não era chegada a sua hora. Que hora é essa? Qual era esse propósito? E aí um dia, os gregos, querendo conversar com Jesus, e os gregos eram os... É como se fosse o seguinte: se os gregos queriam ouvir alguém, esse alguém era de relevância. Ou seja, essa pessoa era uma celebridade. Para os gregos querer ouvir, porque o grego, ele gosta de ouvir sabedoria. Sabe aquele negócio? Né? Quem gosta de ouvir pregação aqui? Eu gosto demais de ouvir pregação. Eu ouço pregação quase todo dia. É bom demais ouvir pregação. Eu sou sommelier de pregação. Essa pregação aqui é boa. Essa aqui não foi boa, não. Essa aqui o pregador não estava ungido, não. Essa pregação aqui está com aroma amadeirado. Então nós crentes viramos sommelier de pregação. Esse pregador eu gosto de ouvir. Aquele ali gagueja muito. E os gregos eram assim, ouviu falar, não, esse Jesus aí é que a gente quer ouvir ele. Quando os gregos querem ouvir a Jesus, e Filipe fala assim, os gregos estão aí fora, chegou a nossa vez. Agora nós vamos aparecer no maior podcast de Jerusalém. O Flow de Jerusalém. Porque os gregos querem te ouvir. Aí Jesus fala assim: é chegada a hora do Pai glorificar o Filho. Por quê? Porque ele falou assim: agora o Pai vai glorificar o Filho. Por quê? Porque era chegada a hora de eu ir para a cruz. Não de dar entrevista. Muitas vezes, aí, quando Jesus está no Getsêmani, e ele vê os discípulos dormindo enquanto ele orava em agonia, ele vira, na terceira vez que ele vai falar com Pedro, com João e com Tiago, que ele estava tirando uma soneca, Jesus fala para ele: olha, vocês estão dormindo, mas já é chegada a hora, o traidor já está aí. E em João, nós lemos que ele fala assim, foi para essa hora que eu vim. Ou seja, Jesus sabia exatamente para o que ele tinha vindo ao mundo. Ele veio para morrer. E ele sabia que era inevitável a sua morte. A morte de Jesus era algo inevitável. E a inevitabilidade da morte de Jesus se dá por pelo menos 3 motivos. Primeiro, porque os judeus já queriam matar Jesus de qualquer forma. Havia uma rixa muito forte entre os líderes judaicos e Jesus. Então, a qualquer hora, meu irmão, não tinha jeito. Ele iria morrer, ele estava marcado para morrer pelos judeus. A outra, que era inevitável a sua morte, é que as próprias Escrituras falavam da sua morte.
em várias passagens do Velho Testamento, em vários momentos dos Salmos, do Pentateuco, dos profetas. A sua morte já foi prevista. Então Jesus sabia dessas passagens. E ele veio para cumprir as Escrituras. Muitas coisas que Jesus fazia nos evangelhos, estava escrito para que se cumprisse as Escrituras ditas ao seu respeito. No caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição, ele vira para dois dos discípulos e fala assim, ó, vocês não sabiam que o Cristo deveria sofrer e morrer conforme estava escrito nas Escrituras, e ele passou por todo o Velho Testamento, pelos Salmos e pelos profetas, pela lei, e ia mostrando para os discípulos, olha, aqui ó, estava escrito, aqui em Isaías 53, como nós cantamos, olha, o servo sofredor vai ser entregue, vai ser traspassado, vai sofrer. Então a própria Escritura já falava que o Cristo, o Filho do Homem, conforme Daniel 7, conforme Isaías 53, conforme o Salmo 31, conforme o Salmo 22, estava falando, muitas das frases que Jesus falou na cruz do Calvário, está nos Salmos. Deus meu, por que me desamparastes? Senhor, meu Pai, a Ti entrego o meu espírito, tenho sede. Todas essas frases já estavam escritas nos Salmos, nos profetas. Então era inevitável. Mas um terceiro motivo pelo qual é inevitável que Jesus iria morrer, e esse terceiro motivo é o que me encanta, é que Jesus, ele decidiu morrer. Isso esmaga o meu coração, irmão Alfeu. Porque Jesus, ele não é um sádico. E ele não é um lunático. Mas ele decidiu cumprir a vontade do Pai. Ele decidiu ir para a cruz. Ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai, em agonia, no jardim do Getsêmani. Ele disse que a minha alma está profundamente triste, angustiada. Porque aquele momento, nós não temos ideia, mas aquele momento espremeu a alma de Jesus. Aquele momento, como o próprio jardim já chama, porque Getsêmani vem de uma prensa de azeite, e ali Jesus foi prensado em sua alma, de uma forma intensa, ao ponto de o seu suor ser sangue. E ali, ele mergulhou em agonia, ele mergulhou em perturbação na sua alma. Mas teve um momento em que ele orou muito tempo, pelo menos 3 vezes, ao Pai: Pai, eu não quero morrer. Eu não quero passar por isso que eu vou passar. Não só pelas chibatadas, não só pelos pregos, não só pelos cravos, não só pela necessidade de ser um mártir. Não. Mas eu não quero, Pai. A minha alma está profundamente angustiada, porque eu sei que eu vou ter que beber do cálice da ira do Senhor.
porque eu vou carregar sobre mim os pecados de toda a humanidade. Nós não sabemos o que é isso. Mas teve um momento em que Jesus, ele emerge das trevas daquele jardim. E ele fala: não seja a minha vontade, mas a tua. Não seja aquilo que eu quero, mas seja a tua vontade. E a Bíblia diz que ele se levantou e falou: eu vou. E ali, Jesus cumpriu a hora para a qual ele veio: morrer. Então a morte, meus queridos, é algo que está no centro da perspectiva de Jesus. É algo que está na perspectiva não só de Jesus, mas também dos apóstolos. Quando nós olhamos para os apóstolos, nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 2, fala o seguinte: eu, irmãos, Paulo falando aos coríntios, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi saber entre vós, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O centro da pregação de Paulo era Jesus crucificado. Em Gálatas 6,14, ele fala: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe, em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, fala o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. A nossa pregação, meus queridos, ela precisa estar a nossa pregação, as nossas canções, as nossas orações, os nossos louvores, os nossos clamores, a nossa adoração precisa estar permeada pela cruz. As nossas ações, tudo que nós formos fazer, precisa passar pelo crivo da cruz. Senão, não é evangelho. Todos os ensinos, todos os milagres, todas as parábolas, tudo que Jesus fez, nos ensina muito. Mas ele tinha um só objetivo: morrer. O único objetivo de Jesus, um homem que passou 30 anos sobre a terra, desde o seu nascimento, ele sabia que ele veio morrer. E tem algumas perguntas, talvez nós não vamos respondê-las todas esta noite, mas nós precisamos começar a fazê-las. Nós precisamos começar a fazer algumas perguntas diante da cruz. Por que Jesus morreu?
Quem foi os responsáveis pela morte de Jesus? Essas perguntas, elas são importantes. O que a cruz faz em mim? Qual o efeito da cruz sobre mim? O que a cruz demanda no meu dia a dia? Nós precisamos fazer essas perguntas. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? E ao olharmos os evangelhos, nós podemos ver pelo menos algumas pessoas responsáveis pela morte de Jesus. Nós olhamos e vemos, por exemplo, Pilatos. Pilatos é aquele cidadão que ele olha para Jesus e ele simpatiza com Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente. Ele sabe que Jesus, ele fica impressionado com a conduta de Jesus, com o jeito de Jesus se portar, com a hombridade de Jesus. E por muitas vezes, ele tenta até tirar Jesus daquela situação. Ele usa subterfúgios em alguns momentos. Ele fala assim, como é que eu vou livrar esse homem? Porque ele sabe que Jesus está ali por uma rixa. Não porque Jesus fez algum crime. Ele não consegue encontrar crime naquilo que Jesus fez. Então ele tenta muitas vezes ali encontrar um jeito de livrar Jesus. Ele pega e manda Jesus para Herodes. Ele tenta pegar o macaquinho que está em cima dele e jogar no ombro de Herodes. Não, leva lá para Herodes. Às vezes Herodes resolve a questão. Quando ele vê Jesus voltando, porque Herodes fala assim, não tem nada a ver com isso. Jesus não é problema meu. Aí ele tenta um outro jeito, então como é que eu vou livrar Jesus? Já sei. Eu vou bater nele, vou chicotear ele, pelo menos assim o povo fica satisfeito. Aí depois eu libero Jesus. Não deu certo. É Páscoa. Vou soltar um bandido. Vou fazer uma manobra aqui e vou soltar. Porque, rapaz, não é possível. O cara é inocente. Eu vou pegar o pior bandido aqui e vou soltar ele, vou soltar Jesus. O povo vai querer crucificar o bandido. Quando ele vê o povo falando, crucificam, aí ele chega um momento que ele fala assim, então faz o seguinte, eu vou lavar as mãos. Eu me eximo da responsabilidade da morte desse inocente. Na verdade, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho, para os Evangelhos, nós vamos ver que, em muitos momentos, você vai ver que Pilatos, ele tenta sair, mas o povo pede para crucificar Jesus. Aí ele fala assim, a vontade do povo, a vontade deles é isso, então eu vou ter que ceder à vontade deles. E aí ele tenta arrumar um jeito, os líderes falam assim, olha, você está querendo soltar ele, mas esse cara aí falou que não paga tributo a César. Você vai contra César? Então, por conta daquilo que eles falam, então não posso. Ou seja, Pilatos entrega Jesus por causa da sua conveniência política.
Porque ele quer ficar bem na fita. Ele quer agradar a todos. Só que, meus irmãos, não tem jeito de agradar a todos. Não tem jeito de conciliar os irreconciliáveis. Não tem jeito de eu viver o Evangelho e andar em acordos com o mundo. Não tem jeito. Vou repetir. Não tem jeito. Não tem jeito eu fazer acordos com o mundo, acordos com César, acordos com os líderes judaicos, e ainda assim inocentar Jesus. Não tem jeito eu viver uma vida cheia da presença de Deus e andar de acordo com os padrões mundanos. Não tem jeito eu fazer concessões ao mundo, às trevas, e querer ser um discípulo de Jesus. Não tem jeito. Podemos querer falar de Pilatos, mas nós fazemos concessões todos os dias, porque eu não posso ficar mal na fita, porque a minha imagem não pode ficar, porque muitas vezes eu abro mão do Evangelho, da cruz de Cristo. Por quê? Porque senão, o que eles vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? O que os irmãos lá na igreja vão pensar de mim? O que todo mundo vai pensar de mim? Então eu lavo as mãos, eu me omito, eu fico calado, eu sou covarde. Para ser discípulo de Jesus, no mínimo, tem que ter coragem. Não dá para conciliar padrões mundanos com a cruz. Não existe isso. Então, muitas vezes nós retrocedemos. Muitas vezes nós damos um passo para trás. Muitas vezes nós lavamos as mãos. E nos recolhemos da nossa covardia. Outros personagens que nós podemos falar, quem matou Jesus? Foi os líderes judaicos. E os líderes judaicos, eles entram e eles começam a procurar questões teológicas, filosóficas, contra Jesus. E eles têm muitas, porque Jesus, meu irmão, Jesus foi indigesto. Rapaz, se tem um negócio indigesto que não passava na goela dos líderes judaicos, era Jesus. Engolir Jesus, meu irmão, é difícil. Rapaz, o bichinho petulante. Primeiro, ele era um mestre sem credencial. Ele era mestre, mas não passou na escola rabínica. Como é que você é pastor e não fez seminário? Como é que você é mestre, se diz mestre em Israel, mas de escola, qual escola você é? Rapaz, Jesus tinha um comportamento provocante. Hoje é sábado? É. Mas eu posso curar no sábado ou não? Pode fazer o bem no sábado ou não? E aí curam um homem com a mão mirrada, no sábado, dentro da sinagoga. E colhia milho para comer no sábado.
Rapaz, olha aqui. Meu irmão, e quando todo mundo estava jejuando, Jesus estava festejando. Mano, Jesus andava com os mau caráter, com uns fiozinhos de ouro. Jesus andava com quem? Rapaz, Jesus andava com prostituta. É porque a gente lê demais, né? Aí isso aí não pega no nós. Mas deixa vocês ver eu conversando com a garota de programa ali fora. Meu irmão, vira um burburinho nessa igreja. Rapaz, o Renato vai poder deixar o Max pregar mais não. Porque, rapaz, esse menino, a menina tá o short da menina estava aqui, ó. Jesus andava com prostituta. Não, e aí Jesus também, meu irmão, Jesus não deixava barato, não. Jesus já expunha ele, chamava eles de cegos, guias de cego, hipócritas. Então, meu irmão, os líderes judaicos estavam assim, ó, com Jesus entalado na garganta. Jesus tirava a autoridade deles. Jesus colocava eles, falava assim, ó, não. Vocês dão dízimo do cominho, do açúcar, vocês dão dízimo aí de tudo. Mas o pai e a mãe de vocês estão passando necessidade, vocês não ajudam eles. Vocês fazem conta do centavo do dízimo, mas o seu irmão está passando fome e você não tem coragem de dar uma cesta básica para ele. Jesus expunha a podridão dos líderes judaicos. Então, meu irmão, aí um cara desse, eu quero matar ele. Um cara que fica expondo meus erros, fica expondo as minhas vergonhas, meu irmão, eu quero matar ele. Quem é ele? Quem que esse cara pensa que é esse Galileu sem vergonha? Jesus, meu irmão. Vou falar a verdade, eu acho que se Jesus fosse da nossa igreja aqui, a gente já tinha expulsado ele. Nós já tinha pelo menos deixado ele num canto. Falei assim, ó, fica quietinho aí. Você é meio estranho. Só que aí, meus queridos, quando nós queremos matar ou punir, ou difamar alguém, nós usamos algumas coisas, a gente fala sobre alguns comportamentos da pessoa, mas isso é porque nós não queremos que as pessoas vejam o real motivo pelo qual nós queremos matar aquela pessoa. Nós queremos difamar aquela pessoa, nós queremos tirar aquela pessoa de circulação. E, na verdade, o real motivo dos fariseus, mestres da lei e os escribas, quererem matar Jesus, era só um. Alguém sabe me dizer? Inveja. Porque a inveja é o outro lado da moeda da vaidade. Quando alguém tira a minha autoridade, quando alguém quer ser melhor do que eu, porque, meu irmão, o orgulhoso, ele é intrinsecamente um invejoso. Porque ai de você se comprar um carro melhor que o meu. Ai de você de se achar melhor que eu. Eu vou ter que tirar você de circulação. Eu vou ter que difamar você. Eu vou ter que fazer alguma coisa para eu superar você. Você tira a minha autoridade. Na verdade, meus irmãos, os líderes judaicos, eles se mordiam de inveja de Jesus.
complicado isso, né? Porque você fala, não, ele quer destruir o templo. Eles não estão nem aí para o templo, não. Ah, ele profana o sábado, eles não estavam nem aí para o sábado, não. Ele estava aí para a autoridade deles, que estavam diminuindo diante do povo, por causa da autoridade de Jesus, que era superior a deles. Nós amamos Jesus, até ele chamar a gente de hipócrita. Nós amamos Jesus, até ele mostrar os nossos erros e a nossa necessidade de arrependimento. Nós amamos Jesus, até ele se meter nos nossos negócios. Nós amamos Jesus, até ele tirar o nosso conforto. Porque o dia que ele botar o dedo aonde ele não deve, nós vamos querer tirar ele de circulação da nossa vida. Mas tem um cara que é indesculpável. Dá até para dar uma desculpa para ele. Judas. Porque nós podemos falar o seguinte, não, Judas traiu porque não tinha jeito para ele, já estava marcado, ele ia trair mesmo. Um tinha que trair. Aí, coitado, foi o Judas. A questão, queridos, é que a traição nunca começa de uma hora para outra. A traição nunca começa de um tempo para outro. A traição começa com uma divergência pequena. Até que Maria derrame um nardo puro em cima de Jesus, e aí é a gota d'água. E a Bíblia fala que Judas era ganancioso. A Bíblia fala que Judas era ladrão. A Bíblia fala que Judas traiu Jesus por ganância. Aí você pode estar dizendo aí, Judas eu não sou. É? Quantas vezes nós damos um passo atrás da cruz? Porque isso vai mexer no meu bolso. Vai mexer no meu resultado. Vai mexer naquilo que eu não concordo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus virou para os discípulos e para todos que estavam na casa, quando aquela mulher derramou o nardo puro, o perfume sobre Jesus, no versículo seguinte, Judas sai para traí-lo. Então, quando Jesus não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, de acordo com a minha filosofia, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha ganância, eu vou trair ele. Quem matou Jesus? Eu não sei você, mas eu me vejo em todos eles. Eu me vejo em todos eles. Quantas vezes a minha vaidade me impediu de ir para a cruz? Quantas vezes o meu medo de ser julgado me impediu de ir para a cruz?
Quantas vezes a minha ganância me impediu de ir para a cruz. Nós poderíamos aprofundar um pouco mais. Mas nessa noite eu queria que nós olhássemos para nós mesmos. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Isso fala que Cristo morreu pelo nosso bem. Mas também Cristo morreu para nos trazer de volta para Deus. Isso fala que Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai. Tanto eu quanto você sentimos um vazio intenso dentro do nosso interior, porque nós estamos separados de Deus. E aquela cruz era necessária para que nós voltássemos para o Senhor. Se hoje eu e você podemos abrir a nossa boca e a primeira palavra que sai da nossa boca é Pai, é porque teve uma cruz. Se você pode fechar os teus olhos e falar, Pai, é porque teve uma cruz. A cruz, meus queridos, ela é o centro de tudo. Nada pode ser e nada pode substituir a cruz em nós. Mas Cristo morreu por nossos pecados. Os nossos pecados separam nós do Senhor. Os nossos pecados impedem que nós possamos nos achegar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque o teu sangue, o seu sangue nos lavou. Mas também Cristo morreu a nossa morte. A morte, ela não é um evento natural. A morte é um evento penal. Porque o salário do pecado é a morte. O castigo do pecado é a morte. A sanção do pecado é a morte. Jesus morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Ele venceu a morte. Por isso nós não precisamos mais olhar para a morte com medo. Mas nós olhamos para a morte, sabendo que mesmo morrendo, nós viveremos. Que a cruz seja, Senhor, que a cruz seja o centro das nossas vidas. Que nós possamos aprofundar em Cristo. Aprofundar em Cristo. Aprofundar na sua morte. Para que também sejamos afetados pela sua ressurreição. Fecha seus olhos. Feche os seus olhos. E mergulhe no Senhor. Deixe o Senhor molhar o seu coração. Deixe o Senhor te fazer mais crente hoje. Deixe o Senhor fazer você mais adorador. Fala, Senhor, parece que eu tenho medo de me jogar em Ti, de me intensificar em Ti.
Parece que muitas vezes, ó Senhor Deus, quando é para eu dar um passo à frente, eu recuo. Mostra-me, Senhor, quem eu sou, para que Tu possas, ó Senhor Deus, ser em mim quem Tu és. Deixa-me, Senhor, mergulhar na Tua morte, porque eu sei que o Senhor não me deixará na morte, mas o Senhor me livrará, me libertará, me salvará. Mas, Senhor, faz-me, Senhor Deus, como discípulo Seu, andar no caminho da cruz. No nome de Jesus. Aleluia.